Olá, bom dia, ótima sexta. Começa agora, ao vivo, o Boletim Câmara desta sexta-feira, dia 22 de novembro de 2024. E agora você fica sabendo o que vai ser destaque nessa edição. Confira o que foi discutido na sessão ordinária desta terça-feira. 3 das 10 melhores rodovias do Brasil estão aqui no Vale. Brasil e Nigéria encaminham acordo de coprodução audiovisual e indústrias criativas. Fundo de Solidariedade de Taubaté inicia a arrecadação de brinquedos para o Natal. Mortes e doenças ligadas a alimentos ultraprocessados custam mais de 10 bilhões ao ano. Essas e mais notícias no Boletim Câmara que começa agora. E para a gente começar, o assunto é sessão ordinária. Aqui no Boletim você acompanha o resumo de tudo que foi votado na semana. E quem traz as informações é o repórter Lincoln Santiago. Nesta semana foram analisados pelos vereadores 6 projetos, sendo 3 em segunda votação e outros 3 em primeira. Entre os itens aprovados em segundo turno estão o projeto do ex-prefeito Ortiz Júnior, que regulamenta a Junta de Recursos Fiscais, e a inclusão da Semana Lixo Zero e do Dia do Influenciador Digital no calendário de eventos. Os textos são dos vereadores Marcelo Macedo e Adriano Coletor Tigrão. Esses 3 projetos seguem agora para a análise do prefeito, que pode sancionar ou vetar os textos. Agora vamos falar sobre as outras 3 propostas, que foram aprovadas em primeiro turno. A gente trouxe na terça-feira a informação de que seria votada a revogação de uma doação diária feita em 2015 para a empresa Caldermec. O texto, que tem a autoria do prefeito José Saldi, foi aprovado em plenário. A empresa teria até 10 anos para se instalar na área, porém, antes de completar o prazo, os representantes da Caldermec se manifestaram sobre a desistência de vir para Taubaté. Dessa forma, o imóvel deverá retornar para a prefeitura. Outro projeto aprovado em primeira votação foi apresentado pelo vereador Nunes Coelho e dá o nome de Antônio Augusto Fonseca Filho para uma rua no Jardim Belleville. Por último, foi incluído na pauta um projeto de recuperação de créditos, que nós destacamos ontem aqui no Boletim Câmara. A Prefeitura vai negociar dívidas vencidas até 2023, com isenção total de juros e multa. O pagamento poderá ser feito até dia 20 de dezembro. Mas não precisa correr. Esses 3 projetos que foram aprovados em primeira votação precisam passar pelo plenário novamente na semana que vem para aprovação em segundo turno. Somente depois disso, eles seguem para a avaliação do prefeito para se tornarem leis. Obrigada, Lincoln, pelas informações. E o prazo para adesão ao Programa de Recuperação de Créditos é 20 de dezembro. Mas é bom reforçar aqui que o projeto ainda precisa passar por segunda votação na semana que vem, ir para o prefeito, ser publicado como lei ordinária, para depois disso a Prefeitura regulamentar como será o procedimento para adesão ao Programa de Recuperação de Créditos. E aqui no Boletim Câmara você vai acompanhar todo esse programa. E seguimos agora com as informações sobre o trânsito para você que vai utilizar as principais rodovias que cortam a nossa cidade. Floriano Rodrigues Pinheiro, sentido Serra da Mantiqueira, registra pouco movimento de veículos nos 2 sentidos da pista. Tem um pouco de neblina no trecho de serra e a chegada a Campos do Jordão tem chuva. Então, atenção do motorista e jamais ultrapasse em locais proibidos. Rodovia Oswaldo Cruz, sentido litoral norte, está com a pista muito molhada e tem chuva em alguns pontos da estrada. O movimento é constante e tem trânsito no trecho de serra. As informações são do DR, que é o Departamento de Estradas e Rodagem. Já a rodovia Presidente Dutra tem um ponto de lentidão na manhã desta sexta-feira, na altura de Jacareí, quilômetro 166. Tem um veículo em pane na pista e isso está causando congestionamento.
Apesar da boa visibilidade, atenção e cautela são sempre necessárias. Lembre-se sempre de manter a distância segura do carro à frente e não extrapolar os limites de velocidade. Nós temos imagens ao vivo da rodovia Presidente Dutra. Este é o quilômetro 110, altura de Taubaté. O lado direito da tela vai sentido Rio de Janeiro e o lado esquerdo sentido São Paulo. Movimento bem tranquilo, movimentação constante de veículos, é claro, mas sem lentidão ou congestionamento. Essas imagens e as informações são da CCR Nova Dutra, a empresa que administra a rodovia. E agora nós vamos para um rápido intervalo. Na volta, nós teremos uma entrevista sobre cultura. Não saia daí, voltamos já já. Olá, estamos de volta com o nosso Boletim Câmara e hoje é sexta-feira, dia de nós falarmos sobre cultura. Por isso, hoje eu recebo aqui em nossos estúdios a gerente de projetos da Casa Cultura Editora, o André Luiz Cabral, que vai falar um pouquinho mais sobre projetos educacionais e sociais realizados pela editora em escolas aqui do nosso município. André, seja muito bem-vindo, obrigada por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço a presença e a oportunidade, né, de falar sobre educação e sobre ações sociais. André, a Casa Cultura promove projetos, educacionais, sociais. Você poderia falar um pouquinho mais sobre eles, o porquê dessa iniciativa? No início dos anos 2000, nós começamos a desenvolver projetos sociais como instituição. E no decorrer dos trabalhos, nós percebemos que era interessante criarmos uma editora para registrar os trabalhos que nós produzíamos nas escolas, né? E desde então, nós passamos a trabalhar mais como editora e a instituição dando suporte para os trabalhos. As ações sociais acontecem com atividades levando contadores de histórias ou autores nas escolas e, em troca disso, a gente recebe doações dos alunos, brinquedos, roupas, alimentos, material escolar, livros. E isso é revertido em ações em bairros, não só em Taubaté, na região do Vale, assim como nós também trabalhamos na região do Vale em escolas, né? A sede é em Taubaté, mas a gente tem um trabalho mais amplo na região do Vale do Paraíba. Então, é mais ou menos assim que acontece. Vamos falar um pouquinho mais, então, sobre essa produção de textos que vira o livro no final das contas, sim, né? Sim. Como é feito esse trabalho nas escolas, tanto particulares quanto públicas? Como que é essa abordagem na instituição de ensino? O trabalho de criação de textos, de produção de livros, isso já é uma coisa que as escolas desenvolvem há muito tempo. Só que os professores normalmente faziam esse trabalho manualmente, né? As professoras, principalmente de educação infantil, elas produziam isso em folhas durante o ano e depois elas criavam uma forma de encadernar isso no final para ou entregar para a família, enfim. O que a gente foi tentando fazer é criar um mecanismo que transformasse isso num resultado mais profissional. Então, os livros com um acabamento bem feito, enfim, produzidos mais em série, né? E com um custo mais baixo possível. Então, a gente vem há muitos anos trabalhando com isso e as crianças produzem algum conteúdo de acordo com a série em que ela está, o ano que as crianças pequenas mal escrevem, então tem muito desenho, tem uma série de maneiras de se produzir esse conteúdo. E aí nós recolhemos tudo, escaneamos os desenhos, digitamos algumas coisas, muitas vezes sai com a letrinha das crianças, enfim. E isso é transformado em livros por salas de aula, né? Então são bem específicos, e as crianças acabam ficando com o resultado do trabalho do ano, né? A foto da turma, enfim, se torna uma lembrança para a família, e a gente faz isso há mais de 20 anos, então a gente já encontra na cidade várias vezes alunos que comentam que têm em casa o livrinho, mas hoje estão na faculdade. Então, assim, fica realmente uma recordação bacana de um trabalho interessante, pedagógico, cultural, e para a gente é muito satisfatório. E são alunos de que idade a que idade e são escolas tanto particulares quanto públicas? Sim. O trabalho normalmente começa com alunos de 3 anos. Né? São alunos que já começam a expressar alguma coisa mais consistente até em relação a desenho. E normalmente a gente trabalha com alunos até o 9º ano, né? 14 anos de idade.
Mais recentemente, a gente começou a desenvolver projetos com alunos de ensino médio, né, em escolas públicas, escolas estaduais. Nós temos um resultado bem bacana esse ano com um projeto de discussão, roda de debate sobre o tema de racismo, né? É um projeto que nós chamamos de Isso Não É Brincadeira, que pretende discutir várias formas de violências, de agressões e causas de bullying, né, que se transformam em processos de depressão, em casos mais graves, em processos de suicídio. Então, para evitar isso e colocar de uma forma em que os alunos possam se expressar, a gente criou um projeto, registrou isso durante o ano de 23 e 24, e essa semana, né, com o Dia da Consciência Negra, a gente fez o lançamento desse material. Então, assim, escolas de ensino médio são mais raras de terem esse desenvolvimento de processo. Já as crianças de 3 a 14 anos é uma coisa muito frequente, né, e com produções bastante interessantes, e é onde a gente consegue criar as ações sociais, né? Nas escolas particulares, a gente faz a captação de brinquedos, de roupas, de alimentos, né, livros, e vai revertendo esses conteúdos que a gente consegue receber com ações que vão sendo estudadas e direcionadas durante o ano todo. Essas arrecadações, elas são distribuídas em que lugares da cidade? Então, a gente já chegou a montar bibliotecas e fazer atendimentos de material escolar em creches, em orfanatos. Muitas vezes a gente atende comunidades em bairro, então a gente procura algum líder comunitário no bairro, alguém que conheça a realidade das crianças daquela região, das famílias que moram ali, para que isso seja direcionado certinho, né? Então, assim, no início a gente até chegou a buscar instituições maiores para direcionar e percebeu que ou eles já têm algum tipo de assistência e a nossa não era a mais vantajosa ali, ou a gente encaixava em alguns lugares que a gente percebeu que não estava funcionando. Então a gente começou a se organizar, né? É um grupo de mulheres, na verdade, algumas senhoras aposentadas que pegam brinquedos e cuidam desses brinquedos, limpam, refazem, reconstroem roupas, enfim. Os livros a gente redireciona para bibliotecas ou para crianças em bairros, em ações de leitura, que às vezes são feitas. Até o evento da pandemia, nós tínhamos um ônibus que circulava em Taubaté e na região, e isso facilitava esses processos de leitura. Então a gente proporcionava um espaço para que as crianças no final de semana convivessem ali com as atividades. A pandemia acabou fazendo com que nós perdêssemos o ônibus, porque ele ficou lá 3 anos parado, enfim, e agora a gente tem um espaço num shopping em Taubaté. Então a gente montou uma biblioteca lá, e ali a gente desenvolve algumas atividades atualmente. Agora, a partir de 25, né, voltando a se reestruturar para esse atendimento, a gente pretende voltar a fazer esses trabalhos mais frequentes em bairros, que é onde a gente faz a maioria da parte das reversões de doação. Um trabalho itinerante, né, que Sim. visita ali os bairros. Agora eu queria falar um pouquinho mais sobre esse livro, cuja temática é o racismo. Gostaria que você mostrasse até para os nossos telespectadores. Então, além de fazer esse trabalho de leitura, tem também essa questão de trabalhar uma temática de relevância para a sociedade, né? Exatamente. É uma temática mais difícil de se trabalhar com alunos mais jovens. É importante, né, mas ela é mais sensível para alunos mais jovens. A gente depende mais da abordagem de cada professor e de cada sistema de ensino das escolas, né? No ensino médio isso é mais fácil, é mais livre, né, e a gente consegue que os alunos se expressem mais. Então, esse projeto denominado Isso Não É Brincadeira, ele pretende discutir não só o racismo, mas pretende discutir questões de gênero, questões sociais, enfim, todo tipo de abordagem que a gente perceba que hoje é, né, caracterizado como bullying, mas na verdade são preconceitos, né, diversos e que permeiam a sociedade, mas que num trabalho dentro das escolas a gente consegue criar essas rodas de conversa, né, que é como a gente baseia o fluxo de informação dentro da escola. Então nós fizemos um trabalho com a Escola Magalhães Bastos, que é ali na subida do Morro do Cristo, e fizemos também com o Cesídio Ambrogi, e foi desenvolvido assim, de uma maneira muito bacana dentro dessas escolas, mas também foi integrando outras escolas. Então a gente envolveu esse debate com outras escolas, e o resultado, né, desses 2 anos é esse livro, que foi lançado agora na quarta-feira, e ele apresenta um resumo
né, bem registrado da transcrição dos debates entre os alunos e depois alguns resultados em forma de poesias, em forma de relatos, em forma de depoimentos. Ficou um material muito rico e era o material que a gente esperava ter como base para que a partir de 25 a gente possa ampliar os temas, né, e poder mostrar o trabalho para os outros professores, levar isso para outras escolas e fazer com que uma plataforma que possa captar todos esses registros sirva de referência para quem queira aproveitar esse material para, né, ampliar a discussão. Eu quero até mostrar aqui, vou pedir para a câmera fechar aqui, tem também as ilustrações, né, que o André citou para a gente, os depoimentos, as rodas de conversa e, por fim, ali as poesias, né, no início do livro, então é bem completo. André, como que você avalia a participação desses alunos nesse tipo de projeto que sai daquele convencional da sala de aula, né? Sim. Hoje muitas escolas trabalham muito bem o ambiente de leitura, né? A sala de leitura nessas escolas estaduais que trabalham com os adolescentes ali acima de 15 anos. E aí o que acontece? Eles até têm vários projetos que funcionam ali internamente, mas quando a gente propõe, né, um trabalho desse tipo, os professores abraçam isso e os alunos entendem que o resultado ele vai ter uma apresentação, né? Ele vai ser levado para público, vai ser transformado em livro. Então, a gente percebeu uma riqueza na discussão, né? Nas temáticas, não apenas, mas em como isso foi abordado, né? O que eles sentiam, não só dentro da escola, na brincadeira dos amigos, mas principalmente nos reflexos que aconteciam em casa, no trabalho, no dia a dia. E aí o tema de racismo, como é um tema muito sensível, né, e em escola pública a gente encontra um índice maior de negros que a gente não encontra na escola particular. Então, assim, foi um resultado muito interessante. A gente tem depoimentos fortíssimos no material, né? E assim, os alunos se sentiram muito felizes com o resultado, né? Nós fizemos essa apresentação do projeto na noite do dia 20 e eles tiveram um espaço para sarau, eles tiveram um espaço para apresentação artística, fizeram um desfile, né? Então, assim, tudo o que eles externaram de forma até complexa nos debates, né? na conversa entre eles e aquilo que os professores iam instigando para que fosse sendo desenvolvido, apresentou para a gente um resultado muito bacana. Era exatamente o que a gente esperava para poder ampliar o trabalho, né? Apresentar isso como um modelo para outras escolas. E qual é a tiragem de um livro como esse, por exemplo? Esse aqui nós fizemos só para comemorar o resultado do trabalho, tanto que a gente colocou como uma edição especial e foi feito praticamente para atender os alunos e professores que desenvolveram. O que nós vamos fazer agora, né? A gente vai repaginar esse livro, vai organizar mais, vai trazer outros comentários, né, de pessoas da área de sociologia, de história, enfim, vai enriquecer o conteúdo disso, transformar isso num pequeno documentário para que esse documentário seja a porta de entrada para outras escolas, né? E aí sim a gente deve ter uma espécie de manual, né? Não necessariamente esse livro, isso aqui é bem uma edição comemorativa do resultado. Mas a partir do início do ano a proposta é essa, que a gente use esse mini documentário para apresentar a proposta para outras escolas, para que elas também desenvolvam e a gente consiga ampliar uma rede de discussão e debate. E aí vai pensando dessa rede, né, os depoimentos e fatos mais importantes, para que a gente consiga ir alimentando essas discussões e fazendo com que a sociedade enxergue as necessidades claras e urgentes de uma repostura das pessoas em relação a vários temas, né? O primeiro foi o racismo, mas são outros assuntos muito importantes também. E quanto tempo para um trabalho como esse ficar pronto? A gente tentou fazer do início ao fim em 23, né? Percebeu que não daria tempo, envolveu outras escolas, então a gente esperou o 2023, trabalhou 24 todo de novo, né? E complementou o trabalho. Então aqui eu tenho mais ou menos 1 ano e meio de trabalho, né, com 2 escolas base e outras envolvidas de forma secundária. Mas aí tem esse período mais ou menos.
E você citou também a participação de convidados que vão até a escola, discutem, participam, né, da roda de conversa com os alunos. Sim. Quem são essas pessoas e esse convite é feito pela editora? Não necessariamente. Muitas vezes é a realidade da escola ou do bairro da escola que pinça pessoas que eles conseguem identificar como pessoas que atuam no movimento, né? Então tem muitas pessoas ligadas à arte, né, que foram chamadas, alguns educadores, alguns profissionais, principalmente dessa área de sociologia e história, né, que era para justamente dar elementos para os alunos, né, falar com propriedade sobre algumas questões importantes que eram abordadas ou relatadas por esses alunos, mas é uma experiência pessoal, né? Então, para enquadrar essa experiência pessoal numa questão de sociedade, muitas vezes a gente precisa de um mediador para isso. Então, algumas pessoas foram sendo convidadas durante esse processo, a grande maioria pelas próprias escolas, né? E isso foi enriquecendo esses debates para que a gente chegasse num resultado bacana como a gente tem aqui. E fala um pouquinho desses outros 2 livros que você trouxe aí para a gente, por favor. Vou seguir aqui primeiro, porque eu acho que ele tem mais a ver com esse. Esse aqui é um livro que nós trabalhamos no eixo Rio-São Paulo, né? Então nós vamos até São Paulo capital e vamos até Rio de Janeiro e trabalhamos nesse eixo. Esse material é de um projeto que nós temos uma parceria no Rio e essa história é fantástica. Ela é uma menina, né, chamada Lua, e ela com 12 anos de idade, moradora de uma das favelas do Rio, ela foi convidada a visitar a Bienal. E na Bienal ela percebeu que alunos da escola pública como ela entravam e saíam da Bienal sem levar nenhum livro. Eles entravam, faziam um lanchinho ali dentro, circulavam pela Bienal desculpa, e iam embora sem livros. E ela ficou inconformada com 12 anos de idade. Então ela voltou para a casa dela, pegou o celular da mãe, porque ela não tinha celular, e fez uma postagem lá pedindo livros para que ela tivesse a oportunidade de criar um espaço de leitura para a comunidade dela, para os amiguinhos dela dali. E isso tomou uma proporção absurda em 2, 3 dias, né? Elas receberam lá estrutura, receberam mais de 2.000 livros e ela foi parar no programa da Fátima Bernardes, reportagens e outras TVs, principalmente no Rio de Janeiro, né? E ela acabou sendo chamada para entrevistas na televisão, enfim. Então ela fez um barulho muito grande e conseguiu criar esse espaço na comunidade dela, né? Pouco tempo depois veio a pandemia. Então ela transforma esse espaço da biblioteca, que não podia mais receber as crianças e nada, em um espaço de acolhimento da comunidade. Então ela transforma essa biblioteca recém-criada num centro de captação de alimentos, enfim, e começa a redistribuir isso numa menina com 12 para 13 anos. Criou um espaço para feitoria de máscaras, trocava máscara no supermercado com alimento, atendia as pessoas, enfim. 2 anos depois, outra Bienal. Do movimento que ela criou, a Prefeitura do Rio de Janeiro criou um vale para todas as crianças de escolas públicas para que elas pudessem visitar a Bienal e pudessem sair com um livro. E isso é fato e é documentado. E ela foi convidada para essa Bienal, aí nesse caso com 14 anos, para falar. Então ela virou palestrante na Bienal seguinte para falar sobre o projeto dela. Nesse intervalo, nós ficamos sabendo do trabalho. E aí a gente foi para o Rio, conversou com ela, ela participava de um projeto de um amigo nosso lá, também vários projetos sociais, né? E aí a gente propôs transformar isso em livro para lançar o livro na Bienal seguinte, que foi em 22, né? Então o que aconteceu? Ela saiu de uma menina de 12 anos criando um movimento, né, para uma menina de 14 anos, durante a pandemia, fazendo todo um sistema diferente de atendimento da comunidade dela. Só que ela recebia tanta doação que hoje o processo de trabalho dela, é só ela e a mãe, né, já abastece mais de 100 bibliotecas no Brasil. Então, no Rio de Janeiro é o grande número, né, em outras comunidades do Rio, mas elas também já conseguiram montar bibliotecas em outros lugares do país com doações, né? Não é uma instituição formalizada, é um trabalho na casa delas, transformaram a casa delas na biblioteca, recebem as crianças nesse espaço. Então a gente achou que era uma história muito bacana, transformou em livro para que ele fosse transformado em projeto de incentivo à leitura e à produção literária.
Então, assim, tem tudo a ver com o que a gente já desenvolvia e agora a gente começa a trabalhar com as escolas nesse sentido, mostrar um exemplo prático, real, né? E mostrar que as crianças, elas têm essa força, né? E elas têm essa oportunidade se elas buscarem fazer isso. Então é uma questão de valorização mesmo da ação, né? Tanto literária, pedagógica, cultural, enfim. E por fim, esse livro aí é um pouquinho da nossa história, pelo que eu estou vendo aqui, sobre o distrito de Quiririm, é isso mesmo? Sim, esse aqui é um material resultado de um projeto da escola Amadeu Pittini, né, de Quiririm, escola pública também. Eu não trouxe materiais de escolas particulares, né? E isso aqui é um trabalho que os alunos fizeram durante o ano, entrevistaram 15 personalidades do distrito de Quiririm, cada uma delas falou sobre um aspecto da história do distrito e eles transformaram essas entrevistas num relato sobre o espaço de vida deles, né? E isso foi transformado em livro, foi lançado agora dia 19, que era o encerramento dos processos de trabalho da escola e foi muito bacana, né? Esse aqui é o material dos quintos anos, né? Mas os alunos desde os primeiros anos também desenvolveram outros conteúdos e é bem o resultado que a gente busca, né, dos processos, né? Alguma ilustração, né, e o texto todo apresentando o que eles desenvolveram como entrevista ou como pesquisa e transformado em resultado como livro. Então aqui está mais um resultado, inclusive com a foto, né, dos alunos aqui, retratando aí quem são os autores dessa grande obra. André, muitas boas histórias, quero agradecer mais uma vez a sua vinda aqui, que esses projetos continuem acontecendo e com certeza a gente se encontra numa próxima oportunidade para falar um pouquinho mais sobre eles. Eu que agradeço e agora a gente aí tem o restinho de novembro, o comecinho de dezembro. Muitas escolas ainda estão lançando os seus materiais, então até o finalzinho do ano aí a gente tem bastante novos autores surgindo, que é o fundamental para o nosso trabalho. Então já fica aqui o convite para que você retorne e faça a divulgação desses novos trabalhos. Obrigada mais uma vez. Essa foi a entrevista com o gerente de projetos da Casa Cultura Editora, André Luiz Cabral, falando sobre projetos educacionais e sociais voltados à leitura. Olá, estamos de volta com o Boletim Câmara e vamos agora com mais notícias. Vamos falar sobre a agenda de eventos da Câmara para a semana que vem com a nossa estagiária Isabela Vieira. Vim convidar você a participar dos eventos que acontecem aqui na Câmara de Taubaté. Na segunda-feira, dia 25, a partir das 2h30, será celebrado o Dia Mundial de Luta contra o Câncer. É uma data em que os pacientes e médicos relatam suas experiências no enfrentamento a essa doença. No Brasil, por exemplo, o Instituto Nacional de Câncer, o INCA, estima que em 2024 haverá aproximadamente 213 mil novos casos de câncer e 118 mil mortes devido à doença. Por isso, a importância de se discutir o assunto. Na terça-feira, dia 26, acontece a sessão ordinária a partir das 14h para discussão de moções e requerimentos, votação de projetos de lei e manifestação dos parlamentares na palavra dos vereadores. Quinta-feira, dia 28, a partir das 19h, tem solenidade para entrega de títulos de cidadania apresentados durante este ano pelos vereadores Adriano Coletor Tigrão, Boanerges, Gessé Silva e Serginho. Você pode acompanhar esses eventos no plenário da Câmara ou assistir a transmissão ao vivo pela TV Câmara Taubaté. A gente conta com a sua participação. Obrigada, Isabela. E você pode conferir o currículo dos homenageados com o título de cidadania na reportagem que é publicada no site da Câmara logo após a cerimônia. O nosso site é o câmarataubaté.sp.gov.br. E eu quero convidar você que nos acompanha a participar aqui do nosso Boletim Câmara. Não somente enviando a sua opinião sobre as notícias e as matérias que nós trazemos aqui, mas também sobre as iniciativas da Câmara Municipal, as solenidades e os eventos. Você pode participar conosco enviando as suas sugestões para o nosso boletim. O nosso WhatsApp para contato é o DDD 12 3625 9525. É esse número que aparece aqui na tela para você. Eu aguardo a sua mensagem.
Das 10 melhores rodovias classificadas pela Confederação Nacional de Transportes, 9 estão no estado de São Paulo. E dessas 9, 3 passam aqui pelo Vale. Vamos então às informações com o nosso repórter Lucas Levin. A pesquisa CNT de Rodovias 2024 apontou que 3 das 10 melhores rodovias do Brasil estão localizadas no Vale do Paraíba. O levantamento, que avaliou mais de 111 mil quilômetros de vias pavimentadas, classificou a rodovia dos Tamoios, SP-99, como a segunda melhor do país. O corredor Carvalho Pinto-Ayrton Senna, SP-70, que liga Taubaté a São Paulo, ficou na 9ª posição, e a rodovia Dom Pedro I, SP-65, que conecta Jacareí a Campinas, fecha a lista na 10ª posição. Segundo a pesquisa, o desempenho positivo das rodovias da região está diretamente relacionado ao modelo de concessão ao setor privado. De acordo com o levantamento, 63,1% das rodovias concedidas são classificadas como ótimas ou boas. Esses índices refletem a qualidade do pavimento, sinalização e geometria das vias, itens que são analisados em profundidade para determinar o estado geral das rodovias. A rodovia indicada como a melhor do país é a rodovia Raposo Tavares, que liga Ourinhos a Presidente Epitáfio. E a única rodovia que é fora aqui do estado de São Paulo é a RJ-124, que percorre a região dos Lagos do Rio de Janeiro. E ela ficou em 6º lugar. Obrigada, Lucas, pelas informações. E o resultado final do Concurso Público Nacional Unificado, o CNU, deve ser divulgado no dia 11 de fevereiro de 2025. Inicialmente, os resultados seriam divulgados ontem, dia 21 de novembro. A União firmou um acordo judicial para garantir a continuidade do concurso a candidatos que deixaram de marcar o gabarito ou a frase no cartão de resposta. A regra é permitida se houver possibilidade de se identificar o tipo de prova por outros critérios. Devido a esse acordo, houve a necessidade de se estabelecer um novo cronograma para cumprir todas as etapas previstas para o chamado Enem dos concursos. Então, fique atento e acompanhe aí o cronograma. O resultado final sai então no dia 11 de fevereiro. Brasil e Nigéria encaminham um acordo de coprodução audiovisual em indústrias criativas. A repórter Tânia Vinhas traz as informações que foram divulgadas pela agência Gov. A ministra da Cultura, Margareth Menezes, se reuniu com a ministra de Estado de Arte, Cultura e Economia Criativa da Nigéria, Hannatu Musawa, para combinar um acordo de coprodução audiovisual entre os dois países. Além de fortalecer as relações, a ideia é promover a diversidade cultural e expandir as indústrias criativas do Brasil e da Nigéria. Durante a reunião, as ministras reafirmaram a importância da parceria entre as duas nações e ressaltaram o potencial transformador deste acordo. Para Margareth Menezes, a Nigéria é um dos grandes países que pode abrir portas para parcerias culturais e em muitas outras áreas. Em suas palavras, já passou da hora de aprofundarmos nossos contatos com a cultura africana. Já a ministra nigeriana compartilhou seu entusiasmo e enfatizou que o intercâmbio cultural entre Brasil e Nigéria é de enorme relevância para ambos. Para ela, é natural que os dois países firmem acordos culturais robustos. O acordo estabelece bases para a coprodução audiovisual, definindo critérios técnicos e legais para as produções conjuntas e assegurando maior flexibilidade e segurança para as produções. Ele também estabelece diretrizes para a produção, pós-produção e financiamento, permitindo que filmes, animações e documentários sejam reconhecidos como obras nacionais em ambos os países. Musawa ainda abriu espaço para iniciativas culturais conjuntas, como festivais e eventos. Segundo a ministra, é importante promover a diversidade cultural de maneira simples e acessível, reconhecendo inclusive o papel transformador das mulheres nesse processo. Volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Tânia, pelas informações. E a indústria cinematográfica nigeriana é popularmente conhecida como Nollywood. E hoje ela é considerada a segunda maior do mundo, ficando atrás apenas da indiana. É possível conferir várias produções aí do país nas plataformas de streaming aqui no Brasil.
E seguimos agora com as manchetes dos principais jornais da nossa região e do Brasil. Jornal Vale destaca: Prefeitura de Taubaté solicitou que a Justiça suspenda a decisão que determinou que a administração municipal demita 304 servidores temporários. Na impugnação, a Prefeitura argumenta que a decisão resultaria na dispensa de 304 servidores, sendo a maioria na área da saúde, o que ocasionaria comprometimento de toda a máquina administrativa. O G1 traz como manchete: prefeitos eleitos do Vale do Paraíba se reúnem com a cúpula da polícia para discutir segurança na região. O encontro, realizado em São José dos Campos nesta quinta-feira, dia 21, teve como objetivo discutir medidas para aumentar a segurança na região, que atualmente é a mais violenta do interior de São Paulo. No cenário nacional, a Folha de São Paulo destaca: Polícia Federal indicia Bolsonaro e mais 36 em investigação de trama golpista. Investigadores concluem que ex-presidente tentou o golpe para impedir a posse de Lula. Ainda não se sabe se o ataque golpista de 8 de janeiro de 2023 também faz parte da trama considerada pela Polícia Federal. E por fim, a CNN Brasil também traz como manchete: Polícia Federal aponta Bolsonaro como líder da organização criminosa em relatório final. Documento indica que ex-presidente permeou por todos os núcleos como principal nome do grupo, com o objetivo de mantê-lo na presidência após a derrota nas urnas. E agora tem mais um alerta sobre fake news, dessa vez sobre o Bolsa Família. Ontem, aqui no Boletim Câmara, nós falamos sobre o alerta do Detran sobre golpes que estão sendo aplicados via SMS. Dessa vez, o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome alertou os beneficiários do Bolsa Família sobre mentiras envolvendo o programa. Circula na internet o conteúdo falso que informa errado que em dezembro haveria 2 pagamentos do benefício, sendo um deles a antecipação da parcela de janeiro. As informações são falsas, afirma o Ministério. O pagamento oficial mensal do benefício segue o calendário que foi divulgado no início desse ano. O Ministério orienta que, em caso de dúvidas, o cidadão deve procurar a ouvidoria pelo Disque Social 121 ou buscar informações no portal do Ministério e também nas redes sociais. O Bolsa Família também não tem pagamento de uma 13ª parcela de benefício. Quem tem cachorro em casa e está querendo colocar o pet para gastar energia, tem opção de levá-lo a um dos parques aqui da nossa cidade. A repórter Fernanda Maria traz mais informações. Há parques para cachorros no SEDES, no Parque do Quiririm, no Parque Jardim das Nações e no bairro Flamboyant. Somente no bairro Flamboyant, o parque fica aberto 24 horas, enquanto os demais funcionam de acordo com o horário dos parques em que estão instalados. O Parque do CCZ é exclusivo para os animais que estão abrigados lá. Para o uso do local, é necessário que os tutores sigam todas as regras estabelecidas que estão fixadas em cada unidade. Entre as regras estão a proibição de cadelas no cio e da permanência de animais sem o tutor. Também é proibido oferecer alimentos ou brinquedos aos cães. Os cães devem estar com a vacinação e vermifugação em dia. No parque também é obrigatória a coleta das fezes do animal. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Fernanda, pelas informações. E é importante destacar também que os animais devem usar coleira ou peitoral e para cães de porte grande o uso da focinheira é obrigatório. Além disso, garanta que o seu pet esteja com as vacinas e a saúde em dia. Dessa forma, você preserva a segurança do seu pet e dos demais também. Depois, é só aproveitar com o seu melhor amigo. A Catedral de Notre-Dame, em Paris, voltará a receber visitas a partir de 8 de dezembro. Mais de 5 anos após o incêndio que aconteceu em abril de 2019. No dia 7 de dezembro, vai ocorrer uma cerimônia especial de reabertura que contará com a presença do presidente francês Emmanuel Macron.
O evento também inclui um grande show com artistas ainda não revelados. No dia seguinte, o público já poderá voltar a visitar a catedral. A reabertura da catedral marca o fim das obras de restauração iniciadas após o incêndio que devastou o telhado e grande parte da estrutura do monumento, que é um dos mais visitados da Europa. Financiada exclusivamente por doações, a chamada obra do século custou cerca de 700 milhões de euros, o que equivale a mais de 4 bilhões de reais, e mobilizou cerca de 2.000 profissionais, incluindo inúmeros artesãos. A Prefeitura de Taubaté iniciou a campanha de arrecadação de brinquedos para entregar a crianças carentes aqui da nossa cidade durante o Natal. O repórter Lucas Levin fala mais sobre o assunto. O Fundo Social de Solidariedade de Taubaté, o FUSTA, iniciou a campanha Natal Solidário 2024, Doe Brinquedos e Ganhe Sorrisos. O objetivo é arrecadar brinquedos novos e usados em bom estado para serem doados para as crianças em situação de vulnerabilidade social do município. A expectativa é beneficiar cerca de 1.000 crianças de 12 bairros. As doações dos brinquedos podem ser feitas até o dia 15 de dezembro, das 8 às 16 horas, na sede do FUSTA, que fica na Estrada do Pinhão, número 243, na Vila Santa Fé. Obrigada, Lucas. E reforçando, o Fundo Social de Solidariedade de Taubaté fica na Estrada do Pinhão, número 243, no bairro Vila Santa Fé. O horário da entrega é das 8 da manhã até as 4 horas da tarde. A Prefeitura de Taubaté entrou com um pedido de efeito suspensivo à decisão da Justiça que ordenou que o Executivo demitisse 304 servidores contratados irregularmente. A decisão havia sido tomada no último dia 6 de novembro. No documento, a Prefeitura admite a totalidade de servidores afetados pela decisão, 304. Antes, a administração não havia confirmado o número exato de servidores que teriam que ser demitidos. Ainda no pedido, a Prefeitura cita grave risco de dano irreparável ou de difícil reparação e que a decisão causará impactos na administração pública, principalmente na área da saúde. Segundo a Justiça, os servidores foram contratados sem concurso público, por isso são considerados irregulares. Um novo estudo aponta que as mortes e doenças associadas ao consumo de alimentos ultraprocessados têm um custo estimado de 10,4 bilhões de reais por ano aqui no Brasil. A repórter Tânia Vinhas explica melhor essa estimativa. É isso mesmo, Ana. Todo mundo sabe que o consumo excessivo de alimentos ultraprocessados faz mal para a nossa saúde. Mas isso também faz mal para os cofres públicos. Muito mal. A conclusão veio do pesquisador Eduardo Nilson, da Fiocruz Brasília, e do Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas em Nutrição e Saúde, da USP. O valor que você mencionou, de 10,4 bilhões de reais ao ano, leva em conta 3 fatores. Eles incluem despesas diretas com tratamentos no SUS, de casos de hipertensão, obesidade e diabetes tipo 2 relacionados a ultraprocessados, custos previdenciários com aposentadorias precoces e licenças médicas, e perdas econômicas com mortes atribuídas ao consumo desses produtos. No Brasil, são cerca de 57 mil mortes relacionadas a esses casos por ano, o que significa 10,5% do total de todas as mortes. Mas em 7 regiões do país, porém, esse percentual fica acima da média nacional. Ele chega a 13% no Rio Grande do Sul, que é o líder do ranking. Em seguida vem Santa Catarina com 12,5% e São Paulo com 12,3%. Não existe uma definição única de alimento ultraprocessado, mas basicamente eles contêm ingredientes não utilizados na culinária caseira. É olhar a embalagem e pensar, a minha bisavó saberia replicar essa receita? Outra dica é que um produto que contém mais de 5 ingredientes provavelmente será ultraprocessado. Ultimamente está meio difícil encontrar algo na prateleira que fuja dessa categoria, mas vale tentar.
E esse levantamento foi feito a pedido da ACT Promoção da Saúde, que é uma ONG que defende que os ultraprocessados sejam sobretaxados na reforma tributária pelo imposto seletivo, que é o chamado imposto do pecado. Em contrapartida, reivindica alíquota zero para alimentos in natura. E agora seguimos com a previsão do tempo. Quem traz as informações para nós é o estagiário Luiz Henrique. Nessa sexta-feira, Taubaté vai ter um tempo nublado, com chuva durante o dia e à noite. À tarde, ocorre temporal. As temperaturas variam entre 20 e 23 graus. Os ventos podem chegar a 6 km por hora e a umidade do ar a 78%. A qualidade do ar é satisfatória e o índice de raios UV é muito alto. O sol se põe às 6h28 da tarde. As informações são da Clima Tempo Meteorologia. Obrigada pelas informações. E a incidência de raios UV continua alta. Então, se proteja e evite exposição solar nos horários mais quentes do dia. E vamos falar um pouquinho sobre a previsão do tempo para o final de semana? Então, vamos lá. Sábado promete ser um dia de sol com algumas nuvens e chuva passageira. As máximas ficam na casa dos 24 graus e a mínima é de 16 graus. Já no domingo, a máxima continua em 24 graus, mas o período da noite deve ser mais frio, com mínimas na casa dos 14 graus. A diferença para sábado é que não chove no domingo. Ótimo para aproveitar as atividades ao ar livre, né? E já que nós estamos falando de final de semana, vamos com as dicas da agenda cultural? A nossa estagiária Isabela Vieira traz as atrações de cultura e lazer para esse final de semana. E aí, ainda não sabe o que fazer nesse final de semana? Então se liga nas dicas de hoje da Agenda Cultural. Nessa sexta-feira, às 7h, o Teatro Metrópole recebe os alunos de dança da Fego Camargo, que apresentam o espetáculo de encerramento de balé de fim de ano. Os ingressos estão disponíveis na Secretaria da Fego Camargo. No sábado, às 8h, o Sesc recebe o grupo Samba de Batom. O repertório conta com músicas que trazem a temática da valorização e do respeito à mulher, que conta com clássicos do samba compostos e interpretados por mulheres. A entrada é gratuita e livre para todos os públicos. Agora, em comemoração ao Dia da Consciência Negra, a Pinacoteca Anderson Fabiano apresenta a Mostra de Arte e Cultura Afro-Brasileira. A exposição reúne obras de artistas locais e é livre para todos os públicos. As visitas podem ser feitas de terça a sexta, das 9h às 5h, ou aos finais de semana, das 11h às 4h. Ainda na vibe artística, na terça-feira, dia 26 de novembro, a partir das 7h30, tem Do Sertão à Maré, apresentado pelo Projeto Guri no Teatro Metrópole. Os ingressos estão disponíveis na Secretaria da Escola do Projeto Guri, que fica no Centro Cultural. Essa foi a Agenda Cultural dessa semana. Eu fico por aqui e volto na próxima sexta. Tchau! Obrigada, Isabela. Ótimas dicas. Eu te encontro na próxima sexta-feira com mais dicas de lazer e entretenimento. E para você que ficou com a gente até aqui, eu agradeço a sua companhia. Essa foi a edição ao vivo desta sexta-feira, dia 22 de novembro. Eu retorno na segunda-feira com mais notícias para você aqui na TV Câmara Taubaté. Tenham todos um ótimo dia, um excelente final de semana. Aproveite e até mais.